Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor, tenham tido passado uma semana abençoada, recheada de bênçãos na presença do nosso Pai. Hoje é sábado, finalzinho de semana chegando. Espero que todos estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de João 1, a partir do verso 1 também, que nos diz assim: a mim e a você. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aleluia. Este veio para testemunho, para que certificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que certificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que veio ao mundo. Aleluia. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de seres feitos filho de Deus, aos que crerem no seu nome. Aleluia. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. Aqui está falando no livro de João, no verso 1, a partir também no capítulo 1, no verso 1, está falando que o verbo era a luz, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, sempre foi Deus. Ele era o verbo, Deus seu filho, aleluia, para vir à terra, para o quê? Para salvar e para libertar, para falar da palavra, para falar do evangélico do Senhor Jesus Cristo, aleluia, e para curar e libertar os cativos dos cativeiros. E a palavra diz aqui para mim e para você: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou então, sem Deus, nada se faz. Deus fez os céus e a terra, minhas amadas irmãs. Foi ele que fez. A palavra dele diz que com o sopro das narinas dele, ele fez a vida. Ele falou com a boca dele, ele diz: haja terra, e hoje houve terra. Está lá no livro do primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, com o sopro dele, aleluia. Aí, haja terra e hoje houve terra, haja luz e houve a luz. Então ele fez tudo com a palavra dele. Tudo foi feito com a palavra de Deus. Aleluia. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. E as trevas não compreendem, como hoje não compreendem. Muitas vezes falamos da palavra de Deus, do santo evangélico, que é a palavra do Senhor, para as pessoas, mas muitas vezes as pessoas não entendem da palavra. Muitas vezes acham bonito, mas não passa disso. Não compreende a palavra de Deus. Porque para muitas palavras de Deus é loucura. E só quem entende, quem tem o Espírito Santo de Deus. A palavra se revela para a pessoa, aleluia. Quando a palavra se revela para a pessoa começa a entender a santa palavra, o santo evangélico. Como diz assim, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É como se falasse para a pessoa a palavra de Deus, e a pessoa não entendesse a palavra de Deus, que muitas vezes não entende.
Não entende. A pessoa fala, mostra é assim, mas a pessoa não entende a palavra do Senhor. Porque quem faz a gente, eu e você entender a palavra, é o Espírito Santo de Deus. Um ser humano no seu normal não entende a palavra. Muitas vezes as pessoas têm várias graduação de estudo, muitas formaturas de estudo, estuda. Lê a Bíblia de Gênesis Apocalipse, mas muitas vezes não entende a palavra. Porque está lendo só o que? A letra. A letra mata e o Espírito verifica a pessoa. Ele ensina, aleluia, a pessoa. Não é só ter muitos estudos e não saber da palavra. Porque quem ensina a palavra é o Espírito Santo. Não é o que eu estudei, não é o que eu aprendi dentro de uma sala de aula. Mas aquilo que o Espírito Santo se revela dentro do meu coração através da palavra de Deus. Para mim entender a palavra do Senhor. Aleluia. E que diz, a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então as pessoas não entendem a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, ela não entende. Você fala, mas não passa disso. Acha bonito. Mas se converter, muito não se converte. Porque a palavra não entrou no coração. Entra no ouvido, sai no outro, acha bonito, gosta, mas a palavra entrar no coração não entra. Aleluia. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que certificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que certificasse da luz. Ou então João, minhas amadas irmãs, está falando aqui da palavra do Senhor, ele, o primo de Jesus, João nasceu primeiro, depois Jesus nasceu. E antes de Jesus nascer, João já falava do Evangelho. Eis aí que vem um que é mais do que eu, que sabe mais do que eu, foi primeiro do que eu. João não era luz, nunca foi. Mas ele falava já da luz, que a luz ia vir para o mundo, aleluia, para salvar e para libertar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas muitos não entenderam o que João dizia. Muitos achavam que João era a luz, que João era o Cristo. E João não era o Cristo. João não era a luz. A luz era Jesus Cristo, aleluia. Aquele que veio para curar, para libertar os cativos dos cativeiros, abrir as portas das prisões, aleluia. E cada um, aquele que crê nele, será salvo, aleluia. Como diz aqui, este veio para certificar, aleluia, para certificar da luz. Mas ele não era luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que veio ao mundo. Então Jesus, ele é a luz, a verdadeira luz, minhas amadas irmãs. Ele é a verdadeira luz que ilumina, que brilha, aleluia. Aquele que está em Jesus está na luz. Aquele que está com Jesus está na luz. Aquele que crê na palavra de Jesus está na luz. Louvado seja Deus. E ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Aleluia. E o mundo não conheceu. Aleluia. O mundo não conhece a palavra de Deus. O mundo não conhece Jesus, porque quem está no mundo não conhece Jesus. Porque a pessoa, quando se converte, não esquece de tudo do mundo. Vive no mundo, mas não quer saber de nada do mundo. Por quê? Porque conhece a verdade. A palavra de Deus diz lá no João 8:32, conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Então a palavra, minhas amadas irmãs, ela nos liberta. A palavra, ela liberta o ser humano uma vida, quando você quer Jesus verdadeiramente na sua vida, quando você quer esta palavra dentro do seu coração, a palavra vai libertar, porque a palavra é poder. A palavra, ela é poder. Aleluia. Ela é poderosa para libertar, para curar, para fazer aquilo que ninguém pode fazer, mas a santa palavra, o próprio Jesus Cristo tem o poder de fazer. Aleluia. E que diz assim, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Aleluia. E o mundo não conheceu. Veio para que eram os seus e os seus não a receberam.
Louvado seja Deus. Então ele veio para salvar. Mas muitos não quiseram saber de Jesus. Muitos não receberam Jesus. Por quê? Porque não queriam as coisas do mundo. Como hoje é a mesma coisa, minhas amadas irmãs. Hoje é a mesma, não tem diferença nenhuma. Você fala de Jesus, eu falo de Jesus, mas quem quer saber de Jesus? Ninguém quer. Quer saber do mundo, as coisas boas, os pratos de lentilha ali que o maligno bota, aleluia, as coisas fáceis, aquilo que é mais atraente diante dos olhos, mas as coisas de Deus, as coisas espirituais de Deus, poucos querem. Mas aqui diz aqui no verso 12, que diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus, aos que crê no seu nome. Que coisa maravilhosa, que coisa séria. Então, aqueles que creram e creem em Jesus, aleluia, ele dá o poder de ser feito filho de Deus. Quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. Aleluia. Jesus escreve o nosso nome no livro da vida, minha amada irmã. Que coisa linda e que coisa maravilhosa. Enquanto eu não aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha alma, do meu espírito, do meu coração, o meu nome não é escrito no livro da vida. Eu sou o quê? Criatura de Deus. Uma criatura dele, que foi feito por ele. Mas filha não. Eu sou filha quando eu aceito ele como meu Senhor e Salvador. O meu nome é escrito no livro da vida. Aleluia. Aí diz aqui no verso 13, diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, quando uma pessoa, aleluia, o que diz aqui no verso 13 adiante, até o 14, que diz assim, quando uma pessoa quer Jesus, não, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero conhecer Jesus, eu quero saber quem é Jesus. Então, a pessoa vai nascer do quê? De Deus. O Espírito Santo de Deus entra na vida daquela pessoa, no coração, e aquela pessoa vai nascer, vai ser uma nova criatura. A velha criatura fica para trás e vem nascer uma nova criatura, um novo pensamento, uma nova mente, porque o nascimento é de dentro para fora. Fisicamente, a pessoa é a mesma pessoa, mas dentro não, porque aqueles velhos pensamentos ficam para trás. Aquela velha criatura fica para trás. E tudo se faz novo, renovo de pensamento, renovo de entendimento e um coração novo. Aquilo que era duro se transforma em carne, aquilo que era trazia raiva se transforma no amor de Deus, que só Ele tem um poder de transformar uma vida, de transformar uma vida velha numa nova vida. Aleluia. Quando nasce quem? De Deus. Não é do sangue, não é da carne, não é do varão. Quando uma pessoa nascido ali, um casal se casa e dali nasce uma criança, aquela criança nasceu. Aquela criança vai crescer. Aquela criança vai se transformar o quê? Uma pessoa, um adolescente, um jovem, mas aquela pessoa continua no mundo ali, começa a saber as coisas do mundo, as coisas da vida do mundo. Mas quando ela diz, não, eu não quero nada, eu não quero saber das coisas do mundo, eu quero saber do meu Deus. Eu quero saber quem é Jesus, eu quero seguir os caminhos de Jesus. Então aquela pessoa vai nascer que Jesus. É Jesus que tem um poder, é Deus que tem um poder de transformar aquela vida. Para que aquela pessoa venha ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Para que aquela pessoa venha ser uma pessoa, aleluia, que venha servir, amar e adorar somente o Senhor, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo. Ela não nasce do varão, nem do homem, de uma mulher. Ela não nasce do sangue, mas nasce de Deus, do Espírito Santo de Deus, que entra no coração e transforma uma velha criatura numa nova criatura. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra fique no seu coração, que esta palavra venha transformar a sua vida. Eu não sei quem vai ouvir esta palavra, mas Deus sabe quem precisa ouvir esta palavra, e quem ouvir esta palavra seja transformada, seja curada, seja liberta, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê um final de semana abençoado, recheado de bênção, na presença do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo.